Oi, Clodoaldo, boa noite. Bem-vindo. Carlos Andrade, bem-vindo. Nossa convidada já chegou. Oh, nossa, aqui outra vez. Adoro esse seu grito de guerra. Olha, Rafael, meu filho, tá aí. Ó, Alessandra, minha amiga, tudo bem? tudo bem. Magelba, Vandalva, um bocado de gente aí, ó, Vandalva, entrando. Dona Vandalva Magnólia. tá sempre. É, Dona Magnólia está presente em todas as lives. Aí é amiga de fé. é, é. Você tá É. bem, Paulinha? Tá tudo Eu tô, já? eu tô. E Eu você? Um tive uma. tempo, um mês? Bom, Olha, eu tava esperando ele chegar, Jorge. Jorge, não falta uma. Bem-vindo aí, Jorge. não, e o Jorge geralmente é o primeiro a entrar. Ele, pum. É verdade, ele fica esperando. Ele disse que quando a gente. Eu vinha fazendo lives todos os dias, né? Aí quando deu uma espaçada, ele disse: Poxa, acabou meu Jornal Nacional. É Mari verdade. Sampaio, bem-vinda. Menina, deu uma pane na minha internet aqui em casa, então eu tô meio voo cego, né? Porque eu sempre acompanho aqui pelo computador e eu tô só com a rede de dados aqui do meu Hum, celular. Mas tá bacana. Mas eu tô com o nosso roteiro aqui, ó. O roteiro não pode nosso faltar para roteiro. nos guiar. Não pode faltar. Ô, Paulinha, a gente tem um tema hoje bastante importante, né? Você disse que gosta É daquela palavra bastante instigante. instigante, é verdade, porque é uma abordagem nova, né? E vamos ver Sim. aí se os homens vão comparecer à live e o que é que vão achar Opa, o dessa pessoal abordagem. Mas é bacana. O assim, pessoal tá, o pessoal tá entrando aí, pronto. devagarinho. É. E assim, esse convite da live não é somente para os homens, né? Como o vídeo que a gente gravou ontem, é para as mulheres Foi. também. Por quê? Porque as mulheres são filhas, irmãs, amigas, esposas, né, de E fazem algum parte desse homem. componente emocional, né? Fazem É, parte do componente emocional, né? e pode inclusive ajudar num processo, né? Desse processo de o homem se conectar com o sentir e ficar à vontade nele. Né? Então, Entendi. porque a gente às vezes não se dá conta que a gente pode ter, como mulher, também pensamento e atitudes machistas, né? E Uhum. interessante, Amazônia, que hoje, 25 de novembro, é o dia que se comemora o dia da eliminação da violência contra a mulher. E eu falei, ó, que bacana, e é a nossa live em homenagem aí ao Novembro Azul, de prevenção ao câncer de próstata, e que no nosso caso aqui vai ser a prevenção emocional ao câncer de próstata. A gente tem que tratar todo mundo como humano, né? Como gente, né? Não tem esse negócio de mulher e homem, não. Né? Todo mundo é gente, né? Todo mundo sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Cada um de nós. Não é isso? Já dizia o poeta. Isso. Ô, Então, Paula, deixa eu te falar, é muito interessante porque estamos, assim, conectados e bem atualizados com relação ao tema. A empresa que eu trabalho, eu represento uma empresa que é uma multinacional e a sede aqui em São Paulo, e na semana passada fez duas lives sobre esse tema, que é uma indústria, é uma empresa de equipamentos de refrigeração, mas fez
duas lives, uma com uma médica e outra com um profissional de educação física, tratando desse tema, né? E hoje a gente traz, eu até avisei para o pessoal, disse, ó, a gente também está fazendo essa live na próxima quarta-feira, hoje, Ah, que 25, ótimo. para a gente tratar, só que sob uma perspectiva das emoções, né? Dessa questão aí que você tem trazido. Deixa eu te tirar uma dúvida, essa é a 10ª ou a nona? É a 10ª minha, mas a nona com você. Porque Ah, a porque a última passada eu tive um problema. foi, Eu foi. não pude participar, é verdade. E Quer agora, como é que dizer, fica a nossa contagem? A nona e a não, tá 10ª. tudo certo. Tá tudo certo. Eu me aproprio da última também. Faz de conta que eu tava junto. Estava presente no Eu pensamento. queria já iniciar o nosso bate-papo, né? Como a gente já divulgou na rede, tanto no Instagram quanto no Facebook, que o tema de hoje é a dor e o amor da masculinidade com abordagem emocional ao câncer de próstata, né? A prevenção emocional ao câncer de próstata. E uma vez saudado a todos, eu queria já perguntar como é possível, é baseado em que essa prevenção emocional? Fala um pouco pra gente sobre isso. Opa, Carlinhos aí, ó. Norimar também. Tá Ó, que entrando o pessoal. bacana. Vamos botar, É, tem um vamos, pessoal vamos bem mandar reativo. botar esse aviãozinho aí e mandar, porque o tema de hoje é muito legal. É bem atual e importa para todo mundo. Pois é, e assim, boa noite, gente. É uma alegria poder estar aqui outra vez com vocês. Estava com saudade, né? E assim, para mim, Amazônia, eu sempre falo, é uma alegria muito grande poder compartilhar essa perspectiva com vocês, né? Porque para mim foi assim algo um antes e depois, né? Eu senti sair desse lugar de refém das emoções ou refém das doenças, né? De não poder saber por que eu estou doente de tal coisa ou o que eu posso fazer, né? Como é o caso do câncer, para ter uma prevenção mais efetiva, né? Antes mesmo da prevenção física, mas da prevenção que é o nosso enfoque. Então, esse enfoque é na perspectiva da descodificação biológica e da nova medicina germânica. A descodificação biológica é uma técnica terapêutica complementar e integrativa. Por que complementar? Porque a gente não desaconselha nenhum tratamento médico, né? Então, por quê? Porque a gente trabalha ao nível da emoção e os médicos tratam a doença já quando ela está no nível físico. Então, por isso que complementar, porque você pode sim fazer o acompanhamento desse conflito que gerou a doença, que é o que a nova medicina germânica explica, que a gente, quando apresenta uma doença, é porque antes dela nós tivemos um conflito emocional. O que é um conflito emocional? É uma realidade externa que é diferente do que eu desejava, do que eu sabia lidar internamente. Então, quando a gente tem essa diferença, a gente vive um conflito, e se a gente não saber gestionar isso, pode acontecer de. Deixa eu ver aqui se meu celular está carregando, me deu uma dúvida agora. Escureceu a tela, eu acho que tá. Aí, onde é que eu estava? Oi, deixa me ver. Escureceu a tela, me deu um medo assim. Eu não conferi se o celular, porque eu sempre faço live com o celular no carregador, para não ter problema de descarregar no meio da live. Mas vamos lá. Olha, a minha última live, que foi sexta-feira, disseram que o Instagram agora não está limitando, né? E aí a gente foi, deu 1h50. E aí o meu celular, ele tem uma característica que ele não segura, ele vai acabando, mesmo conectado. Ele está conectado aqui agora. Então hoje a gente vai fazer dentro daquela nossa normalidade, daquele padrão de 1 hora mesmo, para a gente não correr risco nenhum. Você É, aí e eu daqui, né? exato. Então, essa abordagem que eu vou fazer está baseado nesses dois aspectos que eu te falei, a descodificação como uma técnica terapêutica que desativa o conflito,
vamos dizer assim, e a nova medicina germânica, que traz o embasamento teórico a partir de um estudo do médico alemão Dr. Hammer, que verificou que antes da manifestação de uma doença houve um conflito biológico e, a depender exatamente de como a pessoa viveu, vai desencadear algum tipo de doença relacionada ao conflito. Então, nosso caso hoje é câncer de próstata. Então, me diga aí, quais são os conflitos emocionais que podem estar por trás de um câncer de próstata, Paula? Pois então, a pergunta que não quer calar. Eu acho que é a pergunta aí que está todo mundo esperando. Afinal de contas, isso aí, fazer um pouquinho de suspense. A próstata, ela serve para produzir a parte do líquido seminal que vai nutrir e proteger os espermatozoides. Então, no conflito, na fase ativa, a próstata vai crescer com a função biológica de produzir mais próstata para poder garantir, né? Garantir o quê? A minha força, da minha masculinidade, da sexualidade e garantir a Produzir mais descendência. líquido seminal. Produzir mais Exato. líquido seminal, não é isso? Ah, tá. Para poder facilitar mais ainda a questão da reprodução, da sexualidade e da descendência, certo? Então, o que que acontece? Quais são os conflitos emocionais? A maior parte dos conflitos tem a ver com a sexualidade e uma parte menor com a descendência. Diga. Não, assim, eu queria aqui entender e que você pudesse explicar melhor. Então, assim, no conflito, falando do homem, que é quem tem o órgão chamado próstata, né, e a questão da masculinidade, você está dizendo que você tem no conflito um reflexo biológico, né, físico, onde a próstata aumenta a produção de líquido seminal por uma questão de marcar posição, tipo assim, se a gente for para mais ou menos Não, isso. é assim, a próstata, ela faz a fabricação do líquido seminal. E, a depender da tonalidade do conflito, que a gente vai ver que é o da sexualidade, esse conflito é o quê? Eu querer algo interno que está diferente do que eu estou conseguindo no externo, certo? Então, aí gera, ou então eu ter algo no externo que me leva a, a um desconforto, né? A uma dúvida se eu estou fazendo bem. Por exemplo, o câncer de próstata está ligado à norma, a estar fora da norma no tema da sexualidade. Como assim? Por exemplo, um homem que tem muitas amantes e ele tem essas amantes, mas isso ele vive como culpa, como uma coisa suja, isso traz um desconforto, né? Então, eu não sou um homem legal porque eu tenho amantes, por exemplo. Ele tem esse sentimento, né? Porque não é o ter amantes, é como a pessoa vive isso, certo? Então, isso é bem importante da gente ter claro. Aí, por quê? Porque nem toda pessoa que passa pela mesma situação vai viver da mesma forma, né? Pode viver de uma outra forma totalmente diferente. Então, por exemplo, um caso assim, um homem, ele tem, sei lá, ele é casado e tem 5 amantes. Ele tem um acidente e ele não pode mais encontrar essas amantes, né? Então, ele vive isso como uma castração, que também faz parte do câncer de próstata, e desenvolve um câncer de próstata, por exemplo. Certo? Um outro conflito
relacionados à sexualidade e a essa questão de viver fora da norma. Um homem que se casa com uma mulher muito mais jovem do que ele, né? Então ele pode viver o conflito. Não é que todo homem que casa com a mulher mais nova vai ter câncer de próstata, mas se ele vive um conflito de será que eu vou estar à altura dela? Será que, né? Porque tem pessoas que estão em uma situação que parece que está boa e confortável, mas internamente, em solidão, em silêncio, ele vive um medo, né? Porque como é que a gente identifica que a gente está em conflito com algo? Quando permeia um medo, né? Então, se casou, ao invés de estar feliz, relaxado, ele lá internamente vive um medo. Então, vive aí ativa a próstata para produzir mais sêmen para garantir essa sexualidade. E é claro, né, tudo é um processo inconsciente, porque o que acontece? A pessoa vive isso e ela vai mandando esse estresse para o corpo, e ela não toma nenhuma atitude. Então, o que acontece? O corpo da gente não é feito para viver em estresse. O estresse é para você tomar uma decisão rápida e ir para a ação. Então, quando a gente fica lá com o conflito, rondando, o corpo não aguenta. Então, ele tem que liberar esse estresse achando uma solução. Então, ele dá a solução. Então, se o homem casa com uma mulher mais jovem e vive esse medo, ele está mandando essa informação e a próstata dele entende que ela precisa produzir mais próstata, para ele ser mais homem, mais homem. E aí ela Então, cresce. pegando esses dois exemplos, o primeiro, que é o homem que tem mais de uma, tem uma esposa e tem mais de um amante, né? E isso é um conflito interno dele, consciente de que aquilo não é correto, ou seja, com os padrões, com as regras sociais. Isso daí não é correto. Então, é um conflito dele em relação ao que é certo e ao que é errado. E no caso do cara que é mais velho e casa com uma menina mais jovem, é um conflito dele enquanto macho, né? De masculinidade, Se de ele vai estar à atender, de uma altura. expectativa dele mesmo com relação àquela situação, não é isso? E depende da tonalidade que ele dá, por exemplo. Ele pode se achar fora da norma, né? Tipo assim, ele tem 60 anos e casou com uma menina de 20. Né? Então ele mesmo casou e ele mesmo se sente um pouco desconfortável com isso, com vergonha, né? Então, por exemplo, evita ser apresentado às amigas da mulher, sabe? Então ele mesmo acaba vivendo um conflito por isso. Então, se ele vive como que ele está fora da norma, então é a tonalidade de como a pessoa vive. Duas pessoas podem ser casadas, dois homens podem ser casados com mulheres bem mais jovens. Um vive como fora da norma e o outro E vive, outro, será que eu estou na altura? se eu Que estou o quê? é A a altura. Tá. altura, né? De corresponder ela Tá. sexualmente. Será que ela vai me trair com um mais jovem? Ou seja, é uma falta daquilo que a gente chama de estar bem resolvido, né? Ou seja, ele não está bem resolvido dentro daquela situação, né? Exato. Então ele vai Então, para que mandando esse procura? sinal, ele vai mandando esse sinal e isso vai desgastando e o corpo vai tentando buscar a solução, fazendo com que a próstata cresça, cresça, cresça. Aí Porque eu pergunto, para que procura a situação? aí é que vem, né? Porque assim, a gente está em uma sociedade ainda, principalmente o que? A maioria dos homens foram criados na base do patriarcal, que é o quê? Força, poder e controle. O homem precisa ter essas três coisas. E machista, que é o quê? Que era como é que a gente vai falar? Quais são os valores machistas? Vocês devem saber aí de cães salteados, né?
O homem muito ligado à ereção, ele tem que ter ereção, ele tem que, né? Então, assim, ligado o sexo à penetração, o sexo se resume à penetração. Então, assim, esses valores machistas vai sendo incutido, incutido. Então, quando ele percebe, vamos dizer, que está perdendo, aí vem um outro conflito, que é a crença que tem sobre envelhecimento. Se o homem tem a leitura que envelhecer é ser menos homem, pronto. Aí também ele já está criando um terreno biológico favorável a desenvolver um câncer de próstata, né? E aí vamos. Então, quais são os conflitos? Está fora da norma. Esse estar, né? Esse estar fora da norma é você ter também o que você faz sexualmente como algo sujo. Por exemplo, um homem que tem atração por ter relações sexuais com prostituta, com homossexuais, com bissexuais, e vive isso em conflito, né? Como algo sujo. Então, Isso daí, independente dele ter uma relação estável com a pessoa, ser casado ou não. Então, nesse exemplo que você traz aí, ele tem uma atração por prostitutas, por travesti, por homossexual. Então, na cabeça dele, isso é ilegal. e vive isso com culpa, com vergonha, como algo sujo. Fica no underground. E um outro conflito, né, que é o da descendência. Então, assim, medo pelos netos. Por exemplo, o homem ele chega lá aos 60 anos e os filhos, nenhum está casado, nenhum quer ter filho. E ele fala, meu Deus, meu sobrenome não vai passar adiante, né? Eu quero ter neto. Então, ele faz o quê? Ele faz mais próstata na intenção de querer ter mais filhos para garantir a sobrevivência. Muito interessante. Tô, apagou. Doutor. Eu estava aí, eu Não, mas tô sumi. aqui. E eu Não, sumiu você aí. estava travada. Ah, Você estava porque travada. o meu fechou a tela toda. Eu disse, ah, não. Mas aí voltou. É, Nós somos iluminados, estamos protegidos, não vai acontecer nada, não. pronto. Então, vamos lá. O medo pela descendência, se sentir fora da norma em relação à mulher ou à sexualidade. Que mais? A castração. A castração A- a- também pode se dar, por exemplo, um homem ele é casado com uma mulher e ele está com 60 anos. E a mulher entende que não tem que ter mais relação sexual com ele, né? E também não admite que ele tenha outras relações. Então ele vive o quê? Uma castração. Eu quero ter a relação sexual, mas não posso, não consigo. Então é uma forma de castração. A outra forma de castração também que dá um conflito é o quê? A pessoa que se dedica, um homem que se dedica à vida religiosa em que não pode, que pede, né, a abstinência sexual e ele sente o desejo, ele sente a vontade, sente culpa por ter esse desejo, né? Então, vai por aí. O que mais? Deixa eu ver aqui. É interessante isso que eu estava assistindo uma palestra daquele filósofo, professor Clóvis de Barros Filho, e ele manifestando a questão do desejo e da moral, né? Ele diz assim, o desejo ele é involuntário, né? Ele surge e a moral é o que a gente faz com esse desejo, né? Então, de certa forma, você está colocando que em algumas situações essa moral pode castrar o desejo, não é isso? Não, a pessoa sente a moral pode castrar, exatamente, porque não está correto, eu não devo.
né, ter relações sexuais, porque eu sou religiosa e Então, nesse caso do padre, né, do religioso, do padre, que ele faz o voto de castidade, então ele é celibatário, então ele não pode ter relações sexuais, ele não pode praticar o sexo por uma devoção, por uma doutrina. É, mesmo isso, assim, o desejo involuntário ele é constante no homem, no caso aí, né, do religioso. Ele sente o desejo, ele não deixa de ter o desejo mesmo fazendo um voto de castidade conscientemente. E aí isso pode provocar algum tipo de problema na próstata, sim, dentro dessa perspectiva que você se traz. ele vive isso, né, com culpa, com vergonha, como, né, Não, como, não, não. No caso do religioso, do padre, o padre ele faz o voto de castidade. Mas, hum, assim, é involuntário o desejo do sexo. É isso que a gente está trazendo aqui para o tema. Ou hum, seja, a posição dele, daquilo que ele escolheu para a vida dele, é ficar casto, é o voto de castidade. Então, o desejo que ele vier a ter, né, como de forma involuntária, como homem, o que ele, a escolha dele pode determinar um problema na próstata. Entendeu o que eu estou falando? não, Ele assim, escolheu ser padre. eu Ele sei, mas escolheu ser aí padre. ele escolheu ser padre, mas não por ser padre, né? Porque a gente vai ter vários padres que não vão desenvolver câncer de próstata. Por quê? Certo. Porque não viveram esse conflito, Tá. né? Assim, Quer não dizer, tudo é um souberam lidar com conflito. isso, souberam conduzir a sexual para outro de criatividade, certo? Porque assim, a energia sexual, o desejo sexual é o desejo instintivo de criar. E aí hoje a gente já tem várias técnicas terapêuticas que ensina a você a desenvolver a energia sexual e direcionar para, por exemplo, criar, né? Outro, criar projetos, criar. Então, quando a pessoa direciona essa energia para outra coisa, ela pode ficar bem, né, e resolver essa situação, né? Mas se ela vive isso e isso atormenta ela, e ela não sabe o que fazer, e ela não busca uma forma de escoar essa energia, esse desejo, aí isso vai crescendo. E vai crescendo Entendi. a próstata junto, tá? Entendi. Então a E questão é fluir o sentimento, né? Fluir o desejo, fluir as coisas, as energias que estão habitando a gente por uma determinada situação, determinado motivo. pronto, e é o que eu vou falar aí no final da live, né, na parte da dor e do amor da masculinidade. E um outro conflito, Amazônia, e daí que a gente vê a coincidência com a idade, que tem a maior incidência do câncer de próstata, que é a partir dos 55 anos, porque é também quando muitos homens se aposentam, né? Então, homens que toda a sua vida lideraram pessoas, tinha cargo de destaque, né? Tinha poder, status social, financeiro, e se a aposentadoria dele representa perda de poder aquisitivo, de poder de conduzir pessoas, sabe? Então, aí para recuperar mais próstata. Então, por isso que a gente vai vendo aí as coincidências que não são coincidências, né? É, esse processo da aposentadoria. E aí eu vou falar também, né, que é um caso da pessoa já ir buscando outros sentidos na vida para não viver esse impacto de não ter mais quem liderar, de ter a perda, né, aquisitiva do cargo e tal, e não ter criado outras alternativas e se sentir o quê? Desvalorizado, né? Assim, perdi meu valor como homem. Né? E a gente sabe que isso está muito incutido na nossa sociedade.
né? Porque o homem ele precisa ter um carro possante, né? Isso parece que vai dar mais masculinidade a ele, se ele tem um carro possante, se ele tem um cargo alto na empresa. Então, tudo isso dá a falsa ideia de mais homem, mais poder. E aí eu estou falando de aposentadoria, mas também outras pessoas podem viver outras situações que ele tem que sair de cena. A perda de uma situação de status para um status mais baixo, seja ele qual for, né? É. Um estado mais baixo em relação àquele que ele Se ocupava, ele e vive, aí, se ele vive isso, né, como perdi meu valor como homem, entendi. né? Então, assim, isso é bem importante ficar claro para vocês, para a gente não pensar que todo mundo que vai passar por isso está passando, vai desenvolver. Né? A intenção da live é o quê? Para vocês, homens, e verificando como é que está esses temas em vocês, né? A gente fala uma pergunta assim: o que você acorda pensando e passa todo dia pensando, né? Então, aonde você concentra o seu pensamento? Às vezes tem homens que concentram no sexo, né? De se vai ter relação hoje, se então tá muito direcionado para isso. Então, isso acaba, porque 55 e tal? Porque aí o homem começa a ter uma variação hormonal, né? E aí ele pode se sentir menos atrativo. E aí vem, né? Então, todo esse poder, todo esse valor associado à sua sexualidade, à sua força, ao seu prestígio, quando ele se vê em uma situação em que ele perdeu um pouco isso, e ele não ressignificou os medos que estavam por trás aí a solução que o corpo encontra para liberar esse estresse é fazer com que a próstata aumente. Então eu vou fazer uma pergunta aqui que não está no roteiro. O que é que você sugeriria? Como ressignificar esses medos? Pois é, a gente vai falar lá no amor da masculinidade. Ah, tá. Então eu antecipei. É. Tá É, certo. qual é a nossa próxima pergunta? Tem pergunta não? Todo mundo está quietinho? É, tá todo mundo quietinho aí, ninguém perguntou ainda não, tá todo mundo prestando atenção. Qual seria a emoção biológica oculta em uma frase que a represente? Hum. Idade passa, né? Então, e isso acontece muito, né? Por exemplo, no grupo de homens que tem um que não tem relação sexual há um tempo, ele é pressionado, né? E aí entra nas conotações machistas que muitas vezes é dada como uma coisa, é uma brincadeira. Pô, velho, você não é macho não, não pegou ninguém o mês todo, como assim? Né? Então, vai debilitando a masculinidade dele. Renúncia à sexualidade. Já não sou tão atrativo para as mulheres. Então, o homem ele pode sentir que ele não é mais tão atrativo e ele renuncia à sexualidade. Posso ir adiante? Vou adiante. Vá Pressão, adiante. pressão e culpa sexual. Já não posso dar prazer. Então, assim, isso é muito frequente quando o homem ele entende a sexualidade e o prazer ligado muito à penetração, à ereção. E então, quando isso já
não está 100%, ele pensa, já não posso mais dar prazer. Então, aí, como é que faz? Identificar que há outras formas de você viver uma relação sexual e não mais só centrada na penetração. Crença sobre envelhecimento, que foi sou menos homem agora, né? Então, ter essa crença aí guardada, né? Poxa, vou completar 55 anos, né? Não sou mais, sou menos homem agora, e aí vai esse sentimento de sou menos, então o corpo vai produzir mais próstata para ter mais função. E medo de não ter descendentes, que quero ter netos, né? Então, quero ter netos, quero levar meu sobrenome adiante, né? Então, tem homens que se angustiam muito quando vê isso, né? Filhos que não querem ter filhos, ou que não querem casar, ou que são homossexuais e não vão ter filhos, e aí se angustia por isso, e isso também pode fazer com que ele desenvolva essa questão de produzir mais próstata. Rapaz, eu estou perplexo aqui com o tema da live, viu? É muito interessante, assim, a quantidade de detalhes que nos cercam, né? Que circulam nossas vidas aí, que orbitam em torno de nós homens, e como isso afeta, como isso somatiza no corpo, né? No corpo físico, né? É muito interessante, muito legal esse conteúdo que você está trazendo para a gente. Eu, como homem, É, tô assim, aprendendo muito e está sendo muito legal ouvir tudo isso. Bem-vinda, é, Caliana, Diego, e, Marcelo. ó, pode chegando os homens. Vamos É, chegando, vamos chegando. e a intenção Amazônia é essa, com essas abordagens, com o que eu estou trazendo aqui, cada homem fazer a sua análise e, né, verificar como está. E isso não ser uma ameaça, ser uma oportunidade para olhar para isso, ressignificar e tirar essa sombra do câncer de próstata atrás da pessoa. Né? Então, para mim, a descodificação foi muito gratificante por nos dar essa chance de saber, né, que conflito emocional pode levar a pessoa a desenvolver um câncer de mama, um câncer de próstata, o câncer que for. Né? Então, a gente saber Entendi. isso e se trabalhar e se Pô, liberar legal, desses legal. medos. Aí agora Paulinha, vamos. a Vandalva Diga. Lima, ela traz uma questão muito legal aqui, muito interessante. Uma sexualidade mal resolvida pode desencadear comportamento violento de homens contra mulheres? Sim, Pergunta Vandalva Lima. sim. Né? E uma das coisas que leva à violência é justamente isso, né? A sexualidade. E teve uma live que eu fiz das feridas emocionais, lembra? E que era o quê? Que eu Sim, ainda até falei que os homens muitas vezes tiveram suas emoções ainda mais negligenciadas pela sociedade machista, né? Que homem não chora, que homem tem que ser forte, que homem tem que então, quando uma criança, um menino, passa por uma situação que foi difícil para ele, em uma criação muito machista, ele vai ser ignorado, vai ser ridicularizado, e isso vai crescendo uma frustração. Né? E uma ideia que eu tive pensando nessa live sobre a violência, né, que é o que? Justamente você tem tantas frustrações, a pessoa acumula tantas frustrações ao decorrer, que é o que eu vou falar aqui sobre a dor da masculinidade, de não saber Paula, expressar. continue aí. Continue aí que eu preciso fechar a janela, começou a chover aqui. Continue. Rapidinho. Então, Vandalva, pode sim. É uma masculinidade não bem não resolvida,
vinha a frustração, e uma frustração ela vai crescendo e a pessoa implode, né? E aí vem a violência. E agora vamos para... Respondi quando dava... Ó, uma pergunta. Adoro quando tem pergunta. Acho que agora é a nossa próxima pergunta, né, Amazônia? Sobre o É título simbólico da porque a dor. dor e o amor da porque a dor e o amor da masculinidade. Então, a dor da masculinidade é essa masculinidade hegemônica, né, que está baseado no machismo, que é o homem muito conectado, que tem que provar que é homem, que tem que estar sempre conectado com força, com controle, com poder. Né? Então, isso acaba trazendo também muito desgaste, né? De você ter que sustentar isso todo o tempo e esconder as suas emoções mais profundas. E viver essas emoções sempre em solidão, por não poder expressar, para não ser mal interpretado ou mal entendido, né? E aí que vem a dor da masculinidade, é você ter que sustentar essa dor, essas frustrações, sem expressar, sem entender que você pode buscar ajuda, sem entender que você pode se conectar com os seus sentimentos. Hoje já tem muitos movimentos buscando desenvolver essa consciência e fortalecendo essa permissão. Eu assisti um documentário muito interessante chamado O Silêncio dos Homens, né? Porque ele vai abordar o que? Justamente esses homens que se deram conta de não querer sustentar esses valores do machismo, né? Em que o homem é superior à mulher, em que o homem precisa, não pode rejeitar uma aventura sexual, o homem tem que todo o tempo provar sua virilidade, e homens que agora buscam ser conectados ao sentir. Então, quem quiser assistir aí, eu indico esse documentário, O Silêncio dos Homens, né? Que é Tá essa onde esse dor documentário, Paula? no YouTube, Ah, tá. no YouTube, né? Então, essa é a dor da masculinidade, o silêncio, né? Ter vivido muitas vezes o que sentiu em pleno silêncio. E aí o que acontece? De tanto negar, né? De tanto negar esse sentimento, essa conexão, porque o homem sempre tinha que aparentar o quê? Que tá tudo bem, né? Se você perguntar, você tá triste? Triste? Eu não, tô tudo bem, né? Então, essa desconexão é que também dificultou as relações afetivas, né? Porque de se conectar com o outro, se ele está desconectado dos sentimentos, ele também vai ter dificuldade de se conectar com a parceira, né? Então, essa é a dor da masculinidade. Não expressar sentimentos mais profundos, vulnerabilidade, temor, tristeza, dor ou insegurança, né? Sempre ter que demonstrar força, poder e controle. E as emoções que estavam permitidas o homem expressar muitas vezes era a raiva, né? Fogem das conversas que nas quais a pauta seja falar do que sentem, né? Quando é um assunto, papo de mulher, começou com um papo ali sentimental, aí e foge dessas conversas. O código de a dor, sustentar o código masculino, está tudo bem, eu posso resolver sozinho, eu sou invencível. E aí o que é que faz?
guardam e acumulam esses sentimentos e logo explodem o quê? Doenças, violência e depressão. E aí, gente, como estamos? Eu quero, tô aqui ávido para ouvir a ressignificância dos medos, que é o amor. É o que é o amor, né? Da masculinidade. É conectar-se com o sentir. É se perguntar como eu estou, o que estou sentindo, o que está passando comigo. É, por exemplo, se permitir o direito de buscar ajuda, né? De que nada disso, de você ter insegurança e precisar, vamos dizer, buscar um profissional, um psicólogo, um terapeuta, o que seja, não quer dizer que você é menos homem, né? Então, o amor da masculinidade é o quê? Conectar-se com o sentir, se dar permissão, né, de buscar outros valores para essa masculinidade, né, que é, por exemplo, ter uma paternidade afetiva, né, poder demonstrar carinho para o seu filho, estar presente, sem esses medos de que isso não é permitido, isso fica feio. A gente já vê, graças a Deus, hoje muito homem, né? Eu até fiz essa live das feridas emocionais na semana do Dia dos Pais, eu me lembro. Eu falei sobre isso, né? Que bom que a gente está vendo cada vez mais homens afetivos com seus filhos, né? De poder expressar esse sentimento e com capacidade de diálogo, de negociação, né, de resolução pacífica. Então é o que? É o homem realmente sair desse lugar de que ele tem que ter o poder, senão ele vai ser menos homem. Né? Então, se o homem ele chega antes dos 50, já vai se dando essas permissões, os 50 anos e as mudanças que vão acontecendo com isso, aposentadoria, né? Variação hormonal, isso não impacta tanto porque ele já encontrou outros valores, outros sentidos na vida dele. E aí? E o que você está trazendo, de certa forma, indiretamente responde a Maíta que está aí na sala. Ela diz assim: tudo para eles é DR. Maíta, lembre que eu estou aqui, viu? Eles. Eu represento eles. Eu não sou. Brincadeira, gente. Então ela diz assim, tudo para eles é DR. Aí mora o problema. Aí Vandalva Lima, ela diz assim: como ser reconhecido como Zé de Maria mexe com a masculinidade? Aí ela explica: vi muitos homens perderem seu chão quando o denominava como fulano de fulana. Então, assim, sei lá, Antônio casado com Maria, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Talvez não. A minha leitura aqui, se é fulano de Maria, talvez ele tenha uma relação afetiva aberta com Maria e que ele permita ser chamado dessa forma, não sei. Se for uma coisa imposta externa, talvez não, né? Mas tudo depende, né? E aí você falou a coisa certa, porque, por exemplo, um dos cuidados que a gente tem que ter sempre é não generalizar. Né? Porque Isso. generalizar faz com que a gente não veja algo que está se manifestando de diferente. Então, se eu pensar, e é uma das coisas que prejudica muito, tanto os homens quanto as mulheres, quando a gente generaliza, a gente está limitando. E aí a gente pode não estar vendo possibilidades. Os homens não suportam DR, né? Não dá para generalizar. A gente não conhece todos os homens da face da Terra. Né? É possível sim encontrar. Então, eu sempre sou da campanha
do positivo, né? Então, ao invés de, por exemplo, eliminação, combate, né? A campanha da prevenção melhorou um pouco a nomenclatura. Antes era o combate ao câncer de mama, combate ao câncer de próstata. Combate já traz estresse, porque combate é guerra, é luta, né? E E de uma ninguém coisa já instalada, né? Você e combate é algo que já está matar ou instalado. morrer, né? Então você já vive aqui, você reativa um estresse. Né? E se a gente fala de prevenção, já melhora. Sim, Né? E prevenção emocional, mais ainda. Né? é Então, verdade. É. como é que o homem se conecta com o amor? Pedir ajuda sem temor ou vergonha, saber manejar os impulsos e não atuar de forma violenta. E aí foi o da a live das feridas emocionais, eu falei sobre isso, né? Que se você sente que tem reações desproporcionais, que é tomado por um impulso e perde a paciência e acaba sendo até violento, busca ajuda de um profissional. Né? É uma coisa importante que eu sempre falo para os meus clientes, que aqui no meu lugar de terapeuta não tem julgamento, não tem certo e errado, bonito e feio, justo e injusto. Massa. Tem uma Legal, situação e que a pessoa legal. ela quer compreender mais e liberar dores que podem estar associadas a isso e que impede dele ter uma visão, né, mais positiva, mais construtiva na vida. Muito legal. Inclusive, normalmente, o que se tem dito sobre o câncer de próstata, inclusive, é a segunda maior incidência de câncer no homem, né? A gente, não sei se já falou, não sei se nós já falamos isso aqui, mas ele só está atrás em termos de incidência no homem ao câncer de pulmão. Então, na sequência, vem o câncer de próstata. E muito tem se falado, tem se dito e tem se tentado conscientizar os homens na questão do preconceito com relação ao exame de toque, né? Que, de certa forma, mexe também com a masculinidade. E o que você traz aqui, essa perspectiva que você traz aqui da questão emocional, é muito mais profunda, porque fala do homem como um ser humano, um ser sentimental, que tem sensações, que tem sentimentos, que tem emoções, reage ao seu entorno, né? E vai guardando por uma questão social, por uma questão hereditária, por uma questão da sociedade, né? Da forma normalmente, comumente aceita de ser. Então, assim, esse preconceito, ele vai muito mais além do físico, que é o toque. É um preconceito, como você diz, assim, por que não procurar uma terapia? Por que não chorar? Por que não discutir? E aí, Maíta, mais uma vez, ela diz assim, o homem só senta, geralmente, depois que houve algum problema, né? Então, assim, tem que estar mais aberto para se discutir, né? As relações afetivas hoje, sejam elas quais forem, né? De homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem, tem que ser pautada pela No transparência, pela lisura, respeito. pela discussão, pelo respeito, né? Muito pela conversa, do que aceito, o que não é aceito, o que é que um gosta, o que é que não. Enfim, eu acho que o diálogo é muito importante, né? E aí a gente trazer sempre para o equilíbrio. E eu queria só reforçar isso daí que você traz, que é muito mais do que o preconceito físico do toque retal. É o preconceito com relação a você assumir suas emoções, né? É. E sair e vamos dizer, olhar para essa sombra do machismo, né, que você vai ser menos homem quando envelhecer, quando se aposentar, quando é, perder o cargo, né? Então é a gente sair desse fazer e ter para começar a buscar o ser, né? Então assim é não se identificar. A gente viu lá na live do câncer de mama que é a mulher muito identificada com o papel de mãe, que eu chamei a mamãe galinha, que está sempre preocupada,
E a prevenção é ter o seu próprio projeto de vida, né? Então, para que você não fique identificada com esse papel de esposa de, mãe de, e ter o seu Uma amiga projeto minha, pessoal. amiga minha disse que a mãe sempre falou, são três filhas, né? E disse que a mãe sempre falou para as três assim, marido de mulher, o seu trabalho. Tipo Como assim, é? para ela Marido de construir a mulher o sua, quê? o seu trabalho. O seu trabalho é o marido da mulher, para a mulher não depender de homem nenhum, né? Não depender do outro. Então, assim, não depender do companheiro, independente de sexo, de gênero. Então, Uhum. é interessante isso que você traz, ou seja, quando você tem essa sua independência, de certa forma você está melhor resolvida, né? E não precisa ser somente a independência financeira, né? Porque, por exemplo, assim, quando tem essa afirmação, mulher tem o seu trabalho para não depender de homem, o homem aí está como um inimigo, né? Então, é Boa. uma visão, é o inimigo por quê? Porque está como machista, né? Que vai lhe explorar, que vai lhe dominar, que você vai estar refém. Então, a gente vê também que é uma ideia que tem um pouco de contaminação aí em relação a essa questão homem-mulher, que muitas vezes na relação afetiva está um tendo que se proteger do outro. E Aí eu você, no deixo. início da live, até no no início da live e até na nossa chamada do vídeo que nós gravamos, a gente fala da importância das mulheres participarem da live e ouvir o que você está dizendo, né? Porque elas também podem reforçar essa questão do machismo a partir da atitude delas, como é uma coisa dessa. Ah, eu não posso depender do homem. Então já coloca, se posiciona contra. Então reforça o machismo. É isso? Porque está considerando que esse homem necessariamente é machista e que vai. E que ela precisa se proteger contra, né? É o que eu falo assim, não é que está errado casar com uma mulher mais nova, mas a pessoa tem que ver como ela se sente. Se existe medo, gente, em algo, então tem um conflito, né? Então, assim, se eu tenho medo de depender de um homem, então eu tenho aí um conflito de me sentir vulnerável diante de um homem e que eu tenho que me proteger, né? Então, assim, é melhor ver o que está por trás desse medo. Em sessão, por exemplo, eu já vi uma mulher vir para o atendimento e ter a crença que todos os homens traem. E quando a gente foi trabalhar, onde é que a gente parou? De uma dor que ela tinha quando houve a separação dos pais, que ela se sentiu abandonada e esquecida pelos pais. Então, essa generalização, ou seja, essa crença, a crença limitante, ela está baseada no medo. Então, se tem medo é porque tem uma dor que você está tentando proteger. E você cria uma verdade, todos os homens traem, para se proteger de uma dor. Então, o que é que a gente faz? Entendi. Verifica que dor original é essa. É do abandono. Então, como eu tenho uma dor do abandono, quando eu entro em uma relação, eu fico com essa angústia que vai me trair, que os homens traem, que eu tenho que vigiar. Então, como eu disse assim, é estar na vida com mais vida. Ou seja, se liberando dos medos que nos limitam. E, Paulo, a gente vai terminar a live, já está chegando aí no horário de uma hora, É, reforçando o que Jorge Ramos traz aí. Você deixar de ter preconceito, não ter preconceito é respeitar a vida, né? E aí, com isso, a gente se despede de todos. Paula, mais uma vez, um prazer assim, indescritível estar com você, sou seu fã. Quero que essa parceria ela sim. perdure aí por muito tempo.
E vamos deixar marcada nossa próxima, para o dia 16 de dezembro. Vamos encerrar o ano aí com uma live. Não faço ideia do Uma live tema. Não faço ideia do daqui tema. daqui para lá a gente encontra. Pois é, se, pessoal, se os Você é presentes fera. quiserem dar sugestão, o que é que querem Tá, falar, que eu fale sobre a live. Porque, assim, quando vai falar sobre pronto. doenças, como a gente falou, eu trago a abordagem da descodificação. Se for questões como sistema familiar, aí é constelação familiar. Aí vocês é que me dizem. Pronto. Tá bom, a gente vai conversar. Eu E tive uma aí? ideia aqui agora, eu quero trocar uma ideia com você antes, e aí a gente expõe para a turma, tá bom? Gente, Tá bom. E Jorge aí, perguntou. pessoal do link Jorge, aqui, eu Jorge, queria fazer uma vai ser dia pergunta. 16 Diga. de dezembro, a próxima. Pronto. Diga, você quer perguntar? Os homens que estão presentes, essa abordagem fez sentido para vocês? Vocês não acreditam nada disso? Me conte aí. Diz aí sim para quem fez sentido e que até, tipo assim, é essa questão, então vou olhar para isso. Diz aí Para que eu mim fez tenho. sentido. Ó, Não tem fez sentido, Jorge só que eu aí. não vou. Ó, Mais Jorge alguém? disse que ok. Espera aí, teve uma outra pessoa aqui que falou também. Ai, meu Deus do céu, esse celular. Nádia está dizendo que fez muito sentido. Nádia é uma colega minha do colégio. Mais de quase 50 anos de amizade. Jorge também. Muito legal, é uma turma muito bacana essa minha turma aí. Ó, José Alex, faz sentido sim. Ah, Paula, eu acho que faz total sentido. O que você traz, assim, é o tema abordado, da forma como você aborda, e nos leva à reflexão, né? Do dia a dia. E você falando, a gente se vê nas situações. Eu estou falando por mim, Que ótimo. você falando, a gente se vê no dia a dia, né? Nessas questões das pressões sociais, das cobranças, né? Dos conflitos internos. Eu tenho certeza aí que foi uma unanimidade aí com o pessoal, porque até agora ninguém se posicionou contra. Então tá, porque assim a proposta é o quê? Qual é a prevenção emocional? É verificar quais são os valores que estão sustentando a sua masculinidade, o ser homem para você, né? E que isso te traga conforto, paz, né? Paz no coração e benefícios assim construtivos para você e para as pessoas que te rodeiam. E não deixar isso chegar, né, quando você tiver 50 ou 55 anos. Ou seja, quando chegar aí, eu atendo uma pessoa que ele fala assim, eu quero me planejar porque eu vou me aposentar daqui a 2 anos. Eu falei, perfeito. Né? Se situar aí no que Ótimo, pode acontecer, né? E começar a perfeito. criar oportunidades para essa transição Uhum. ser mais suave, não tão impactante, né? De perder meu valor. Maravilha, É isso, maravilha. gente. Paulinha, eu quero me despedir, dar boa noite a todos, dizer o seguinte: essa live vai estar gravada no meu IGTV. E no Eu meu e Paula, a também? gente aprendeu uma. Isso que eu ia dizer. Eu e Paula. Oi, Celsa. Entrou agora, Celsa? Então, essa live vai estar gravada no meu IGTV e no de Paula, que a gente aprendeu a baixar, né? A gente aprendeu a baixar o vídeo do IGTV do outro, um do outro. E eu quero dizer a todos o seguinte: além do IGTV, do meu Instagram e do de Paula, eu estou com um canal no YouTube, gente. É Antônio César Mazzoni. Lá estão todas as lives que nós fizemos ao longo desse ano de 2020. Está separada por Bacana. temas, são 5 playlists, né? Tem assim, administração, gestão e serviços, tem comportamento, Comportamento. autoconhecimento, aí tem live, tem a parte de esportes e tem as lives musicais também. Então, no meu Instagram, na minha bio, tem o Linktree, que tem o meu YouTube lá. E aí, todas essas lives estão salvas lá. Então, até dia 16/9, mas antes disso a gente vai trocando uma bola, tá certo? Tá certo?
Boa noite, gente. Obrigada quem ficou Tchau, até o gente. final. E levem essa boa nova aí para as pessoas. Um abraço a todos. Boa noite. Tchau.